Oi gente, eu sou a Juliane e sejam muito bem-vindos de volta a este canal. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante para quem está montando enxoval: quantidade de fraldas para os 3 primeiros meses do bebê. Vamos juntas? Se tem um vídeo importante para quem está montando enxoval, com certeza o vídeo é esse. Então larga tudo que você está fazendo e presta atenção aqui, porque nós vamos falar hoje de um assunto sério. Se tem uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a montar enxoval, era de quantas fraldas eu ia precisar de cada tamanho, quantas fraldas o bebê ia usar nos 3 primeiros meses. Eu ficava olhando na internet e via aquele pessoal com aquele monte de fraldas, aquelas influenciadoras com aquelas fotos com as camas lotadas de fraldas, e eu ficava pensando, meu Deus, será que eu vou precisar de tudo isso mesmo? E aí eu comecei a buscar daqui, a buscar dali, assistir uns vídeos de acabados para poder ter referência de quantas fraldas um bebê usa nos 3 primeiros meses. E eu cheguei a ver alguém falando até de 700 fraldas P's. E aí eu cheguei na conclusão que existem 2 grupos. O primeiro grupo é aquele grupo de mães que querem ter uma quantidade grande de fraldas estocadas, que não querem ter trabalho nenhum, não querem se preocupar em comprar fraldas, e tá tudo bem, seja feliz, não tem problema nenhum. E tem um outro grupo que querem ali uma média, para não gastar muito, né? Não encher, não fazer um estoque muito grande, por várias questões, questão financeira, questão de espaço, e eu me enquadro nesse segundo grupo. E antes da gente continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, não esquece, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou fazer outros vídeos bem legais também sobre enxoval, sobre puerpério, sobre maternidade. Então, e é muito importante para mim a sua inscrição e o seu like, então já deixa aqui o seu like e também não se esquece de se inscrever. Outra coisa importante que a gente precisa levar em consideração quando está montando enxoval de fraldas é que todo bebê é um bebê diferente. Não dá para passar uma quantidade X de fraldas para todo mundo, porque não vai dar certo. Cada bebê vai usar uma quantidade a mais ou a menos de fraldas durante os dias, né? E vai ter dias que você vai usar 3, 4 fraldas no seu neném, mas tem dias que você vai usar 8, 10 fraldas. Então a gente precisa levar isso em consideração. O que eu fiz aqui em casa? Eu peguei e fiz uma média dessa quantidade de fraldas. Então, para mim, eu baseei em 6 fraldas diárias, porque eu não ia estar nem muito lá, nem muito cá, né? 6 fraldas eu acho que era um valor, uma quantidade razoável. Outra observação que eu gostaria de fazer com vocês é que, vendo os vídeos de outras mamães, eu acabei notando que os meninos, eles trocam fraldas, ele troca o tamanho da fralda mais rápido. Meninas passam mais tempo usando o mesmo tamanho. Então pode variar um pouquinho aí, mas não vai dar grande diferença aqui para nós. Então aqui com essa base de 6 fraldas diárias, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma quantidade média, onde se faltar e você precisar comprar, não vai ser tanto. E se sobrar, também não vai sobrar tanta fralda. Porque não é fácil você depois se desfazer dessas fraldas, você vender, você perde dinheiro, porque você vai ter que vender com valor abaixo daquele que você comprou. Então, a gente aqui está tentando reduzir riscos e custos, certo? Então, vamos lá para as quantidades. Eu tô com a minha listinha aqui, então eu vou estar sempre consultando ela. Então, vamos lá. Fralda RN. Sempre tem aquela discussão se compra fralda RN, se não compra fralda RN. Gente, comprem fralda RN. Por quê? Porque o neném nasce muito pequenininho, e se você ficar usando fralda P no neném que está usando uma fralda RN, que está muito pequeno para aquele tamanho de fralda, vai vazar, você vai gastar a fralda à toa, vai ter desperdício. Então, compre fralda RN. Aqui em casa, para começar, a gente comprou um pacote com 30 fraldinhas, e foi a base que eu tirei na época. Eu pensei, bom, já que não é para ter tanto assim, então eu vou apostar em uma quantidade com 30 fraldinhas. E o Pedro nasceu com 3,55 kg. Nas últimas semanas a gente faz os ultrassons e pode variar um pouco o tamanho do neném, né? Nas ultrassons estava dando que ele estava com 3,5 kg, 3,5 kg, 3,600. Mas quando ele nasceu com 3,55 kg, perdeu umas graminhas aí nos primeiros dias, o que é normal também. E aí acabou que a gente usou a fralda RN por 15 dias. Usamos fraldas RN por 15 dias. E aí, nesses 15 dias, nós usamos 50 fraldas. Eu comprei 30, depois a gente comprou mais outro pacote, ainda sobraram algumas, mas dessas novo pacote a gente usou 20. Então, durante 15 dias, 50 fraldas RNs. Se você quer uma sugestão, compra aí uma quantidade de 30 fraldas, e aí se precisar, depois você vai e compra mais um pacotinho, ou compra 2 pacotinhos se você já quer ficar prevenido em relação a isso. Fraldas P's.
O Pedro usou fralda P do 16º dia até 35 dias de vida. E aí com 35 dias já mudou para M, né? E como que eu fiz o meu cálculo para a fralda P? Com esse cálculo da base de 6 dias, eu cheguei num número ideal de 300 fraldas, 300 tiras. Porque para mim fazia sentido, dentro de tudo que eu já tinha lido, pesquisado, assistido, então eu cheguei nesse número de 300. Porém, no final eu estava com 280, porque todos os meses eu comprava 2 pacotinhos de fralda. Então chegou no final eu tinha 280 fraldas. E o Pedro usou do 16º dia até 35 dias de vida. Então, nesse período aí, ele usou 255 fraldas. Ainda sobrou um pouquinho. Sobraram um pouquinho de fraldas, ainda não foi muito, é um pacotinho fechado, mas eu achei que foi um valor bom. A gente chegou alguns dias, a gente chegou a desperdiçar algumas fraldas, porque é difícil no começo, sabe? A gente entender a questão do neném, como é que faz xixi, se tá na hora de trocar, se não tá, porque a fralda fica muito sequinha, e aí a gente não sabe, às vezes, já pode trocar, se não pode. Às vezes eles fazem um cocô que explode. Pelo amor de Deus, cara. E aí você acaba desperdiçando um pouco de fraldas. Então, tirando esses desperdícios aí, ele teria até gastado um pouco menos. Mas eu achei que 300 é um número ideal para começar, assim. E aí depois, se você chegar no último pacote e você ver que ainda vai continuar usando fralda P, aí você vai ter tempo de comprar mais alguns pacotes. E esses dias me perguntaram como que eu sei se tá caro ou se tá barato a fralda. E o nosso cálculo aqui foi o seguinte: a gente queria fraldas intermediárias, nem fraldas muito caras, nem fraldas muito baratas, para a qualidade também ser dessa mesma forma, sabe? Nem as melhores nem as piores. E aí nós chegamos aqui aí numas fraldas intermediárias, tem um vídeo aqui no canal de todas as fraldas que eu usei, e para nós, o valor que nós chegamos era de 60 centavos. Então, lá em torno ali de 60 centavos cada fraldinha, cada tira. Eu acho que a gente até acabou comprando umas um pouquinho mais caras, mas o nosso valor base era esse, pra gente saber se estava caro ou não pra nossa realidade financeira, pra nossa realidade de vida aqui. Aí, com as fraldas M, eu segui o mesmo padrão de raciocínio das fraldas P's, tá? Nos vídeos que eu assisti, eu vi que o neném ia diminuindo a quantidade de fraldas. A P usava mais, a M usava um pouco menos, a G eles usam mais porque eles estão com mais períodos com a G. Mas a G nós vamos falar agorinha. Então, da M, eu tinha o mesmo padrão. Então, eu tinha 280 fraldas M's. A gente usou essas fraldas M's. O Pedro começou a usar M desde os 35 dias. E aí, ele ficou mais ou menos uns 3 meses usando fralda M. Eu não tenho a quantidade fechada de quantos nós usamos, porque aí eu introduzi as fraldas ecológicas. Então, como a gente acabou economizando bastante, porque aí eu revezava o uso da fralda descartável com a fralda ecológica. Mas para começar, para ponto de partida, eu acho que 300, 280 é uma quantidade boa de fraldas. E para você que está montando seu enxoval, que está aí procurando listas e mais listas e não sabe o que fazer, eu montei uma planilha com todas essas informações compiladas, com todas as dicas, com preços, com indicações de onde comprar. E essa planilha está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser, você só clicar aqui que você vai ter acesso a ela, e é um material bem legal. Legal! Também tem aqui na descrição do vídeo o link para o meu e-book, que é o Lições que eu aprendi para não surtar no pós-parto, que eu tenho certeza também que vai te ajudar bastante a passar por esse período complicado, mas que não precisa ser sofrido. E as fraldas G, o que eu pensei nas fraldas G? Fiz o mesmo cálculo de 200 fraldas, só que aí o porém é que se você quer estocar fralda, eu te indico a estocar fralda G, porque o neném vai usar muito. O Pedro tá usando fralda G desde os 5 meses, ele tá com 5, agora tá com 10 meses, então tem 5 meses que ele tá usando fralda G. Eu venho ainda alternando a utilização das fraldas plásticas com a fralda ecológica, e eu também tive esse padrão de 300 fraldas Gs, só que eu deixei para comprar G só quando ele já começou a usar as M's. Então, quando ele começou a usar a fralda M, eu fui lá e comprei um pacote da G. Aí depois eu ia lá e comprava outro pacote, porque a gente também não tem muito espaço para ficar armazenando fralda. E tem dado certo, então ele tá assim nesse período de G, algumas ele já usa GG. Vocês precisam levar em consideração também o tamanho das fraldas, dependendo da marca. Tem umas fraldas que tem uma forma maior, as Pampers costumam ter forma maior do que as outras, então se liga nisso. Quando você receber a fralda, abre o pacote, dá uma olhada, compara para você não perder fralda.
Então, se você quer estocar fralda, estoca do tamanho G. Vai fazer chá de fralda? Pede G, porque é o que você mais vai usar, é a fralda que o neném vai passar mais tempo usando ela. G, GG, pode pedir umas M's também, mas principalmente G e GG. Sobre os lenços umedecidos, como que nós fizemos aqui? O lenço umedecido não tem, o céu é o limite, não é mesmo? Porque a gente usa bastante e não tem muito assim, quanto você vai usar, depende muito da troca, depende muito de quanto lenço você usa. E aqui, o que eu sempre fiz desde o começo? Sempre que eu comprava uma fralda, eu comprava um pacotinho de lenço. Um pacotinho ou um joguinho, sempre tem umas promoções, eu vou deixar uns links para vocês aqui embaixo também de onde eu comprei, de onde eu achei uns valores bem legais. Eu também tenho um vídeo aqui sobre lenços, que eu falo todos os lenços que eu usei, para vocês saberem um pouquinho mais de cada um. Logo vai sair um outro vídeo também com lenços baratinhos lá da Shopee, então fica ligado que vai ficar bem legal esses vídeos. Sobre a quantidade dos lenços, a gente não tinha uma quantidade básica, porém quando o neném nasceu eu tinha 1.500 lenços. Não são 1.500 pacotes, gente, são 1.500 toalhinhas, divididas em vários pacotes. Como eu já falei, a gente ia comprando aos poucos, ia comprando promoções, comprava promoções com pacotes fechados, com alguns fardinhos. Então, desses 1.500 fraldinhas de lenço que a gente tinha, hoje, 10 meses depois, o Pedro está com 10 meses, nós ainda estamos usando esses lenços que nós compramos na gravidez. Não compramos mais nenhum pacote de lenço. Se eu não me engano, tem uns 3 ali ainda, agora já estou olhando para comprar outros, mas eu achei que foi sucesso essa quantidade de lenços que eu tinha. Então os lenços não têm muito essa quantidade de quanto vai precisar, quanto não vai, porém eu acho que vale a informação de que a gente tinha essa quantidade e que sim, deu muito certo, a gente usou durante todo esse tempo sem se preocupar em comprar lenços. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, só deixar aqui para mim nos comentários que eu vou com certeza responder todas vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.